resuminho para vocês do livro Apocalipse Z, O Princípio do Fim, de Manuel Loureiro. E o livro é esse. Então, gente, antes da gente começar de fato a resenha sobre o livro, eu acho que é válido passar algumas informações para vocês de como surgiu o livro. Bom, o livro surgiu em 2005, quando o Manel começou a postar num blog histórias de zumbis em tempo real. Daí as pessoas começaram a se perguntar se aquilo de fato estava acontecendo ou se era apenas história. Mas de qualquer forma, aquelas histórias do blog, elas ganharam uma grande proporção e acabou surgindo então aí uma trilogia de grande sucesso. E eu pretendo resenhar os 3 para vocês. Tá? Então nós vamos começar pelo primeiro, que é Apocalipse Z, O Princípio do Fim. E é isso, vamos lá? Bom, eu resolvi dividir um pouco em blocos para facilitar a resenha. E esse primeiro bloco nós vamos falar um pouco sobre os personagens. Mas eu resolvi não falar sobre todos os personagens. Eu resolvi falar apenas sobre o personagem principal. Tá? Mas tem um motivo. O fato é que os outros personagens secundários, eles aparecem muito esporadicamente e não tem tanta força na história, tanta personalidade para que a gente pare para falar deles aqui agora. Eu acho que os personagens vão surgindo ao longo da história e aí quando eu for desenvolvendo, então eu vou falando um pouco sobre cada um deles. Apesar de que tem um personagem na história que eu não considero ele tão secundário assim, eu considero ele tão importante quanto o nosso personagem principal, que é o Viktor Pritchenko. Mas eu também não resolvi falar dele agora, tá? E eu preferi falar dele no momento certo, que é o momento que ele realmente aparece na história. Ele aparece na história mais ou menos da metade pro final do livro. Então, quando a gente for falar um pouquinho, quando eu tiver com a história mais adiantada, eu insiro ele no contexto, ok? Então aqui eu vou começar falando somente sobre o personagem principal. Bom, tem um fato curioso sobre o nosso personagem principal, que assim, não é dito o nome dele no livro. E eu descobri que no segundo também não é dito o nome dele. O nome dele só é dito no terceiro, então. Tá? Então, todo tempo ele é chamado de o advogado, né? Às vezes ele narra a história ali em primeira pessoa, mas de qualquer forma não é dito o nome dele. Nosso personagem principal, ele é um homem de 30 anos, né? Um advogado, e ele é hipocondríaco e ele possui várias manias que inclusive serão muito úteis, né, mais à frente, quando o apocalipse de fato começar. Mas basicamente é isso. E assim, ele perdeu a mulher dele, se não me engano, há uns 2 anos. E ele frequenta o terapeuta. O terapeuta falou pra ele tentar achar algumas formas de externalizar um pouco a dor dele nessa perda. E aí ele decide então começar a escrever um blog. E ele também adota um gato, né? Porque ele fica muito sozinho, então ele adota um gato persa, eu acho, chamado Lúculo, que é um ponto muito fofo na história, se não for um ponto fofo. E é isso. Então, sobre o personagem principal, basicamente é isso. Bom, a história se inicia então sendo escrita num blog. E assim, tem o autor, ele já introduziu a história de zumbis, o fato do vírus, né, logo de início. Algumas pessoas reclamaram um pouco disso, acharam um pouco forçado, não sei. Mas eu confesso pra vocês que eu achei isso muito bom, que eu não gosto quando o autor fica dando muitas voltas na história. E isso tornou inclusive a história pra mim mais interessante.
Mas aí, é claro, vai de cada um. Mas então, como eu disse, a história ela é contada logo no início do livro, assim, logo nas primeiras páginas já começa a acontecer algo que vai desencadear aí o apocalipse zumbi. E ela se inicia, de fato, com o personagem principal, né, ele falando coisas corriqueiras ali do dia a dia dele, coisas como que tá tomando, como ele tá fazendo o café dele, ele fala um pouco ali da profissão dele também, e aí é quando a gente descobre que ele é advogado. E aí tem uma hora que ele descreve que ele tá tomando café, eu acho, e ele tá com o rádio ligado, né, e tá passando ali o noticiário, só que assim, ele não se toca muito do que estão falando, ele não dá muita importância para aquela notícia. Só que aquela notícia que a priori ele não deu importância, ela começa a ser noticiada o tempo inteiro, em todas as rádios, em todos os canais de TV. Começa-se a falar somente sobre isso. Então ele obviamente vai dar importância, porque ele percebe que algo aconteceu e que esse algo vai acabar envolvendo todos, né? E aí começam a noticiar que, se eu não me engano, no Daguestão, tá, gente, na Rússia, alguns rebeldes invadiram uma base militar e liberaram ali, não lembro se um vírus, um gás, liberaram algo, e esse algo é bem contagioso e é bem desconhecido pelas pessoas e as pessoas que estavam ali então, que liberaram, e não só as que liberaram, mas também as que já estavam ali no local, elas são infectadas, né, e assim, no princípio, eles não estavam deixando nem os repórteres filmarem qualquer coisa. Então, os enviados para essa região, eles tinham que subir nos prédios da frente para conseguir filmar alguma coisa, né, tentar uma foto, uma filmagem, mas não estava sendo permitido mais nada, assim. E aí a coisa começou a ficar muito tensa, porque aí eles fecharam as fronteiras da Rússia, então ninguém podia mais sair, ninguém podia entrar. E assim, logo no início da história, tem algumas coisas curiosas, porque o personagem principal, ele tem duas coisas, na verdade. A primeira é que ele diz que ele não gosta de ficar saindo muito, então ele, por exemplo, quando ele vai fazer compra, ele já faz uma compra maior ali, para 3 semanas, se der até mais, e ele estoca em casa, porque ele não gosta de ter que ficar saindo o tempo inteiro e tal. E assim, algumas pessoas acharam isso um pouco uma roubada, né? Ah, tá muito forçado, ele não gosta de fazer compras e tal. E a gente precisa de um motivo para ele ter comida estocada por tanto tempo. Mas, gente, na verdade, pra mim faz bastante sentido, porque, assim, eu não sei como é lá na Espanha. Gente, eu acho que eu esqueci de falar, a história se passa na Espanha, tá? Na Galícia. Eu não sei como é lá na Espanha, mas aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem o hábito de fazer compra por mês, né? Comprar mensal. Pode ser que não dure pro mês, mas a intenção é essa. Então, pra mim, faz bastante sentido, né? E outra coisa que ele diz, então assim, vocês conseguem perceber que isso vai ajudar bastante, né? E outra coisa que ele diz é que lá tem muitas quedas de energia, então ele liga sempre para a companhia elétrica e ele sempre tem uma desculpa para dar, mas nada é satisfatório. Então ele decide comprar painéis fotovoltaicos, que são nada mais, nada menos que placas solares, tetos solares e tal. E também vai ajudar muito, porque uma hora a energia vai acabar, né? Então, é isso. E aí, voltando então ao contexto da história. Volta a ser noticiado sobre isso. Durante a transmissão das notícias, é dito que as pessoas infectadas elas ficam muito agressivas e que é altamente contagioso e coisas do tipo, ele fica bem preocupado.
E acontece em uma ocasião um fato bem curioso para ele, porque assim, ele vai visitar a irmã dele e na volta no aeroporto ele vê uma dessas pessoas infectadas e ele vê os policiais atirando na cabeça dessa pessoa. Então ele começa a se questionar algumas coisas. Por exemplo, é um pouco estranho como que uma pessoa está doente e nós vamos dar um tiro na cabeça dessa pessoa. Mas tudo bem, né? Ele não vai questionar o governo e tal. E no auge em que as coisas estão e o caos que se alastrou, não faz muito sentido. Mas então é isso. E aí, gente, em um certo momento, eles fazem a primeira grande bobagem da história, a primeira grande besteira, a primeira grande merda da história. Eles criam as zonas safes, né, que são as zonas seguras, e começam a pedir para as pessoas se dirigirem então para essas zonas seguras, né? E assim, gente, não sei, mas na minha cabeça a zona segura não funciona. Porque eu não consigo imaginar um monte de civil junto tendo que ser controlado. E imagina, você ter uma situação dessa que gera um caos, né, uma emergência, e você ter que alimentar todo mundo, você ter que garantir a segurança de todo mundo tendo que fazer suas necessidades, remédios, suprimentos, enfim, muita gente para pouco recurso. Então, assim, pelo menos na minha cabeça não funciona. Mas acaba que coincide com o livro, porque lá também não deu muito certo, né? Então, de início, eles pediram para as pessoas se dirigirem para essas zonas seguras, mas aí as zonas seguras se tornam não mais seguras, então eles começam a pedir para as pessoas ficarem em suas casas mesmo. Só que assim, o nosso personagem principal, desde o início, ele decidiu não ir para zonas seguras, né? Porque ele achava que lá não seria permitido o gato dele. Então ele preferiu ficar em casa. É mais cômodo, né? Seria mais cômodo para ele, seria melhor e... Enfim, ele preferiu não ir. Uma das justificativas seria o gato. E aí no começo ele fica um pouco arrependido, né? Ele começa a se sentir muito solitário e tudo mais. Mas depois, com o tempo, né, vocês conseguem imaginar que quando começam a noticiar que as zonas seguras estão sendo invadidas, porque a população começa a fazer muito barulho, fora que os cidadãos são indisciplinados, pessoas são disciplinadas. Então, assim, se um militar for infectado, ele vai dizer para o superior dele. Agora, um cidadão é mais difícil de dizer. Então, o que acontece? Ele pode ser mordido, pode ser infectado, ele vai continuar ali e vai infectar outras pessoas e aquilo vai gerar um caos. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Fora que as pessoas ali, todo mundo conversando e fazendo muito barulho, então atraiu muitos, né, desses infectados. Eu tô chamando o tempo todo de infectado, gente, ou qualquer outra coisa que não seja zumbi, porque em nenhum momento do livro dita a palavra zumbi, tá? Então é chamado de, sei lá, morto-vivo, infectado, qualquer coisa, mas não zumbis. Pelo menos não ainda no primeiro livro. Então é isso. E aí depois ele, como eu tinha dito, ele tinha ficado um pouco arrependido, mas depois ele veio que fez a coisa certa em ter ficado, tá? E aí ele descobre que o vizinho dele também ficou. E ele consegue entrar em contato com esse vizinho dele, e numa dessas conversas, o vizinho sugere a ideia deles fugirem de barco e tentarem achar um outro lugar, né, que essa pandemia ainda não tenha atingido. E ele diz que ele tem um barco e tudo mais. Só que, gente, desculpa o spoiler, o vizinho dele vai morrer. E daí ele vai ter que seguir todo esse plano sozinho, né? E daí ele... Uma hora todos os recursos dele vão acabar, né? Então acaba a comida, acaba a água, acaba a energia, acaba tudo. E aí vocês imaginam que se acabou tudo, ele não vai mais poder escrever no blog. Então o blog vai virar um diário, tá? Então ele começa escrevendo toda a história no blog, mas depois vira um diário. E aí é isso, e ele vai ter que sair dali porque os recursos dele já se acabaram, o vizinho morreu, não tem mais ninguém, então ele tem que procurar uma outra solução. Ele tem uma roupa de material neoprene e ele tem alguns
algumas coisas de pesca ou mergulho, algo assim. E ele pega essas coisas e daí ele consegue sair dali da casa dele, consegue seguir em direção ao cais, né, lá no porto, não sei, onde estava atracado o barco. Mas ele chega nesse local e tem a grande decepção, porque o barco não tá mais lá. Ele não tinha pensado nisso, que poderia não estar lá. E não tá. Mas acontece um monte de coisas e no fim das contas ele consegue um outro barco, que é o Corinto. E aí ele vai seguir com esse barco. E durante o período acontecem várias coisas, tá? Mas vai chegar um ponto em que ele vai encontrar um outro barco. Zarenkiewicz. E aí ele encontra então nesse barco um capitão, né, e outros tripulantes. E acontece uma série de coisas. E dentre essas coisas, o capitão desse barco vai pegar o gato dele e diz pra ele que só vai devolver o gato se ele cumprir uma determinada missão. Uma missão suicida, né? E daí ele tem que ir então pra essa missão com algumas outras pessoas ali do barco. E uma dessas pessoas é o personagem que eu havia dito pra vocês lá no início, que é o Victor Pritchenko. Ele é uma peça assim fundamental na história. Eles vão então para essa missão, acaba que toda a galera morre e só sobra eles dois, né? E daí eles vão se tornar então grandes amigos e de quebra o personagem principal vai descobrir que o Victor é um piloto. Então o plano que a princípio era fugir dali de barco se torna fugir dali de helicóptero, né? Então a história vai pegar esse outro rumo. Daí eles bolam todo um plano para recuperar o gato, né? E conseguem. E aí, isso já, como eu havia dito, o personagem do Victor Pritchenko entra na história da metade pro fim. Então, vocês conseguem perceber que a gente já tá no final da história. E aí eles vão conseguir chegar num outro local. E aí são introduzidos mais dois personagens na história, que é a irmã Cecília, né, que é uma freira, e a Lucia. A Lucia me pareceu que ela vai ter um caso aí amoroso com o personagem principal. No livro não é dito muita coisa assim, eles ficam mais num flerte e tal, mas tudo indica que vai surgir daí um romance. E a Lucia, assim, eu achei, pela descrição que ele faz dela, ela bem parecida comigo, porque ela tem olhos verdes, tem sardas, não sei a cor do cabelo, mas deve ser um pouco parecida comigo. E aí eles conseguem então chegar em determinado local e conseguem pegar o helicóptero então e vão aí seguir para um outro local, né, para uma zona segura. Se eu não me engano, eles vão fugir para as Ilhas Canárias. Se não for, gente, depois eu escrevo aqui embaixo, tá, qual é o local certo, mas eu tenho quase certeza que é para as Ilhas Canárias. E é basicamente isso. As considerações finais sobre o livro. O livro é muito bom. Eu recomendo muito para vocês. Eu realmente espero que vocês leiam, porque vale muito a pena. E foi um livro que me surpreendeu. Eu, particularmente, quando vou ler uma história de zumbis, eu já vou um pouco com o pé atrás, porque geralmente é a mesma história, é sempre do mesmo jeito, é tudo muito clichê, é tudo muito chato. Mas eu consegui gostar muito da história do livro, e uma coisa que eu também gostei bastante foi o fato do personagem principal ser bem comum, né? Ser uma pessoa bem comum, assim, ele não é tipo o Rick de The Walking Dead, que sabe manusear armas e coisas do tipo. Ele não, ele é um cara comum, né, com habilidades comuns e tentando sobreviver, e eu acho que isso faz com que a história fique mais legal.
E o livro também, gente, ele é bem curto, é bem pequeno, então dá pra vocês lerem bem rápido. Uma leitura rápida, corrida, porque não tem palavras rebuscadas, não tem muitos jargões técnicos, coisas do tipo. Então é um livro fácil de ler, e também um ponto positivo é que não tem muitos personagens. Então você não precisa ficar toda hora voltando e querendo ver quem é quem, não. É bem fácil a leitura, poucos personagens, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha, espero que vocês leiam o livro, e eu aguardo vocês então para continuação. Apocalipse Z, Os Dias Escuros, e eu já tô na metade. E é isso, pessoal. Até a próxima.